Peguei alguns vestibulares sobre trovadorismo. E aí vamos relembrar, então, o que foi o trovadorismo a partir desses exercícios, ok? Vamos lá. Exercício número 1. É correto afirmar sobre o trovadorismo que os poemas são produzidos para serem encenados, as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas, nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino, as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada, ou as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Ou seja, qual dessas informações é correta em relação às cantigas? Letra C. Letra C. Letra C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico ele é sempre feminino. Já nas cantigas de amor, o eu lírico é sempre masculino. Mas lembrando que, independente se é cantiga de amor, independente se é cantiga de amigo, o eu que fala, o eu que canta, ele é sempre um homem, nunca uma mulher. Ok? 2. Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem amante e mulher amada, ou mulher amante e homem amado, pode-se afirmar que o trovadorismo corresponde ao Renascimento, o trovadorismo corresponde ao movimento humanista, o trovadorismo corresponde ao feudalismo, o trovadorismo e o medievalismo só poderiam ser provençais, ou tanto o trovadorismo como o humanismo são expressões da decadência medieval. O próprio enunciado já me dá a resposta. Ô, Gustavo, Oi. Letra C. o que significa a palavra provinciais? Provençais é o que vem de Provença, lá da região da França. Entendeu? Eu acho que é assim. Mas eu vou nisso mesmo. É a letra C, porque o próprio título, né, já me diz, interpretando historicamente a relação de vassalagem, ou seja, trovadorismo tem a ver com vassalo e vassalo tem a ver com feudalismo. 3. O trovadorismo, quanto ao tempo em que se instala, tem concepções clássicas do fazer poético, é rígido quanto ao uso da linguagem que geralmente é erudita, estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos, tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos heróis, ou reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor. A letra E. Alguém mais vai na letra E? Eu vou na letra B. É rígido quanto ao uso da linguagem que geralmente é erudita. Se a gente pensar nas cantigas de escárnio e maldizer, elas não têm nada de erudito. O vocabulário delas é bem chulo. Utilizam palavrões, xingamentos, né, para as pessoas a quem se refere. Então, não tem nada de erudito aí. Tem o erudito nas cantigas de amor. Nas cantigas de amigo tem mais ou menos, já que o de amigo é a mulher que está falando para o homem. Mas quando o homem quer seduzir a mulher nas cantigas de amor, ele utiliza o melhor vocabulário dele. Utiliza palavras requintadas, palavras eruditas. Então não é a letra B. Ô, Gustavo, Oi. nessa letra D, quando fala louvação dos heróis, esses heróis não podem ser interpretados com o sentimento de amizade e amor, não? Tipo, eu tô louvando a pessoa como se ela fosse a minha heroína ou meu herói? Não. Porque uma Tá. coisa é a mulher que louva o seu amado, que foi para a guerra, e pode ser que ele volte, pode ser que ele não volte. Então pode ser que ele seja um herói e ganhe a guerra, mas pode ser que ele não seja um herói também. Sim, E aí, obrigado. quando diz no primeiro período aí que tem concepção poética, tem como concepção poética epopeia. A epopeia era um gênero, a epopeia era um gênero que louvava, sim, voltou. A epopeia era um gênero que exaltava os grandes feitos. Nas cantigas a gente não tem essa exaltação, a gente tem uma declaração de amor.
Não está exaltando ali que, que Pedro Álvares Cabral chegou até as Américas, conquistou um território. Não. Está falando sobre o amor de Pedro Álvares Cabral, se existisse uma cantiga dele. Tudo bem? Sim, obrigado. Então é a letra E. Reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor. Lembra lá nas cantigas de amor, essa mulher ela está sempre num patamar acima desse homem. Esse homem deseja ela, mas não pode estar com ela, apesar que ele ama ela demais. Mas ela é uma pessoa da aristocracia. Ela é uma pessoa teoricamente inatingível por ele, porque ele não tem nem condições financeiras de chegar nela. Essa é a cantiga de amor. Gustavo, Oi. nessa alternativa C, por que que não poderia ser? Esses 10 séculos aí seriam em relação ao período medieval, né? Que eles chamam até de Noite de 1000 anos. Então, mas olha só, estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos, ou seja, quer dizer que nós ainda estamos vivendo o trovadorismo, Ah, tá, entendi. entendeu? Por causa do verbo. Então, nós não estamos vivendo no trovadorismo, então não pode ser essa alternativa. Tudo bem? Ok, obrigada. De nada. Aí eu coloquei o poema entre barras para a gente poder conseguir visualizar ele na página toda, tá? Só um minutinho. Aqui. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. O título do poema, de Oswald, remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de fé religiosa, relação de vassalagem, idealização do amor, saudade de um ente distante ou igualdade entre as pessoas. B. Eu marcaria B. Sim, a letra B, uma relação de vassalagem. Se eu já estou falando de poder nas cantigas de amor, qual é esse poder que tem? É esse poder da mulher que é sublime de mandar nesse homem. Essa é a relação de vassalagem. Veja que os exercícios são bem tranquilos em relação ao trovadorismo, né? Assinale a alternativa incorreta a respeito das cantigas de amor. Então eu já sei o que falam, o que cantam as cantigas de amor. O que não está correto na cantiga de amor? O ambiente é rural ou familiar? O trovador assume um eu lírico masculino, que é o homem quem fala. Ele tem origem provençal. Ele expressa a coita amorosa do trovador por amar uma dona inacessível. Uma dama, desculpa. A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria social mais elevada que a do trovador. Ou seja, o que não está de acordo com a cantiga de amor. O que seria essa origem provençal? É o que eu expliquei para o colega, o que vem de Provença, lá da região da França. Eu acho que é a letra A. Também marcaria A. É a letra A. Quem é que está no ambiente rural se declarando para alguém? A dama nas canções de amigo? Exatamente. Uma coisa é a mulher que está no salão, nos grandes salões parisienses, nos grandes salões ibéricos. Ela está lá e tem um homem que é subordinado a ela que se declara para ela. Outra coisa é uma mulher que está no campo, uma camponesa. Então, ou seja, eu tenho dois tipos de mulheres, a aristocrata e a camponesa. E essa camponesa ela está lamentando que o amigo dela foi para a guerra. E ela está esperando ele voltar. Então, é a letra A. O ambiente rural,
o ambiente camponês do campo, ele é da cantiga de amigo e não da cantiga de amor. Releia com atenção a estrofe. Fez-se de amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Tomemos a palavra amigo. Nós sabemos qual é o sentido dessa palavra de amigo, empregada, né, no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significa o quê? Colega, companheiro, namorado, simpático ou acolhedor? Eu Namorado? acho que é companheiro, não sei. Mas, É namorado. mas companheiro não pode ser a pessoa que. Não sei, companheiro pra mim é como se fosse namorado, se eu fosse olhar aí nesse lado desse jeito. Também. Hoje em dia nós utilizamos a palavra companheiro como sinônimo de namorado, né? Ah, o meu companheiro, o meu namorado, o meu marido, o meu esposo, o meu companheiro. Mas naquela época não, companheiro era aquele que ia para a guerra com alguém. Era a companhia de alguém e não o namorado. Porque essa dama, ela já teve alguma coisa com ele, com esse namorado. Os dois tinham um caso. Então é o namorado nesse caso. Entendi. Tá? Bom, então vamos para as novelas de cavalaria. É um tema que eu gosto muito. Vocês leram o livro do Rei Arthur? Sim. Os 4 capítulos ou todo? O PDF todo, né? O PDF todo era só se quisesse, né? Aí eu li tudo. A história medieval é boa. É, bem legal. E a história do Rei Arthur é muito interessante. Porque são várias histórias desse rei, na verdade, né? Nós não temos uma história única. Então vocês podem encontrar diversos livros sobre o Rei Arthur, que a história vai ter algo parecido, mas ela vai ter alguns pontos divergentes. Bom, e aí a gente já vai começar justamente com ele, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Esses aí são alguns personagens chamados de Rei Arthur, que já interpretaram Rei Arthur no cinema. No PDF que vocês leram, que eu mandei para vocês, o Rei Arthur, né, ele tem uma coisa em comum, que é ele é um filho que foi desencontrado dos seus pais, foi criado num cabaré por um mago, o Merlin, e ele cresce e ele tem algumas missões. E ele já vai, ali no livro, ele já cresce já, e já, antes, né, de se tornar adulto, ele já consegue tirar a espada Excalibur. Essa espada é o que faz girar toda a trama do Rei Arthur. Em todas as histórias, a gente tem essa espada presente. Mas como que o Rei Arthur aparece ali na história? Ele aparece como uma criança que cresce, se torna um grande cavaleiro, que vai honrar o quê? O que ele busca honrar ali naquela história? Ele queria reunir todos os reinos lá da Inglaterra. Ele quer reunir todos os reinos da Inglaterra, ele quer completar a Távola Redonda, né, que é uma mesa gigante, ele quer colocar 150 cavaleiros ali na mesa, e ele consegue em um determinado momento da história, mas ele quer honrar também a amada dele, a Guinevere, né, que é a mulher com quem ele se casa. Ele quer honrar a memória do pai, de ser um grande guerreiro também. Ele quer muitas coisas. Ele aparece ali como um homem perfeito. Ele não tem defeito nenhum. Que ele ganha as batalhas, ele consegue administrar o reino, ele tem uma amada e ele defende a honra dessa amada. E por último, ele vai para uma missão. E qual é essa missão? Você fala no final ou o quê? No final. O cálice lá? Isso, ele vai atrás do Santo Graal. O Santo Graal nada mais é do que o cálice, né? Que segundo as histórias,
seria o cálice que José de Arimateia, que Jesus havia utilizado para poder, né, beber alguma coisa. E depois José de Arimateia também havia usado esse cálice. Então ele vai atrás do Santo Graal. E aí eles acabam encontrando esse Santo Graal. Então a história vai girar em torno disso. São várias histórias. Se a gente perceber ali, histórias isoladas. Não tem eu tenho uma ordem no começo, que é o do crescimento dele. Eu tenho uma ordem das batalhas. Mas ao mesmo tempo eu posso ler capítulos soltos. Porque esses capítulos, eles não se encontram uns com os outros. Porque são várias histórias. Como eu disse para vocês, são vários romances que contam essas histórias do rei Arthur. Se, de fato, ele existiu, a gente não sabe. Porque esses romances, eles foram criados para poder divertir o público inglês. Fazer aquele público passar o tempo. Então, nós não sabemos se, de fato, o rei Arthur existiu. Fato é que todas essas histórias, elas têm algo em comum. Elas têm um cavaleiro que vai defender a Inglaterra, que vai guerrear, que vai ganhar, que vai ter uma amada. E sempre tem um ser místico nessa história também. E ali nós temos o Merlin, que é o mago que cuida dele, e nós temos também a Dama do Lago. Então, em todas as histórias aparecem esses personagens. Mas nem em todas as histórias, por exemplo, aparecem o Santo Graal. Porque às vezes contam só uma parte da história. Mas esses personagens sempre aparecem, e a espada também sempre aparece nas histórias do rei Arthur. Ele tirando essa espada. Tudo bem até aqui? Sim. 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 Foi uma leitura tranquila? Foi. Nossa, saiu um foi aí no final, tão assim, foi cansativa. Mas vamos lá. Então, o que são as novelas de cavalaria? Essas novelas de cavalaria, também chamadas de romance de cavalaria, foi um gênero literário escrito em prosa, ou seja, um texto corrido, não é um texto em versos, não é um poema, típico da Idade Média. Foi na Espanha, Inglaterra, França, Itália e Portugal que as novelas de cavalaria tiveram grande êxito, tornando-se, assim, né, populares. O auge deste gênero literário foi entre o fim do século XV e o começo do século XII, no contexto da fase inicial do trovadorismo. Então vejam que nós estamos ali começando o trovadorismo e, de repente, nós temos aí as novelas de cavalaria que estão surgindo juntas também. Então, por isso, de amigo, está longe. Porque quem acompanhava o rei para poder... O Gustavo travou muito, eu não entendi a primeira parte. Voltou agora, desculpa. Então, essas novelas de cavalaria que surgiram ali na Espanha, na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal, elas vão surgir num contexto do trovadorismo. E é por isso que essas cantigas de amigo fazem total sentido quando essa mulher se declara para esse amor que foi para longe, que foi para a guerra. Porque quem acompanhava o rei, quem acompanhava esses grandes guerreiros para as batalhas? Os camponeses, os soldados. Esses soldados, eles não eram da aristocracia. Tá bom? Obrigada. E aí, segundo alguns historiadores especialistas, essa modalidade de novela surgiu inicialmente em países como a França e a Inglaterra. E aí também faz sentido para a gente. Os salões provençais, que são salões de Provença, na França, são ali que começam as cantigas. Então são ali também que começam as novelas de cavalaria. E na Inglaterra,
por causa desse domínio que a Inglaterra tinha e ainda tem, né? Ela tem uma grande força, um grande poder sobre a Europa durante o período da Idade Média. Apenas durante o período da Idade Média. E aí nós dividimos essa história, nós dividimos essas histórias, essa época. Gustavo, Oi, travando muito, tá cortando muito a sua voz. tá, vou voltar então. Essas novelas, esses romances, eles são divididos em 3 ciclos. O primeiro ciclo deles é o ciclo clássico. Tá travando ainda? Agora melhorou. Tá. O primeiro desses ciclos é o ciclo clássico. Nesse ciclo clássico, como o próprio nome diz, eu tenho algo que foi clássico. Se algo foi clássico, é algo antigo. Então, dessas coisas antigas, eu tenho Alexandre o Grande e os heróis da Guerra de Troia. Odisseu, né, por exemplo. Um outro ciclo que eu tenho é o ciclo carolíngio, também conhecido como ciclo francês, que são os romances de Carlos Magno e seus cavaleiros. O próprio nome, né, já deixa bem claro para mim, carolíngio, de Carlos. E o terceiro ciclo, que é o mais famoso, que é o ciclo bretão, ou arturiano, porque vem do rei Arthur. Então, das façanhas do rei Arthur, da corte do rei Arthur, das coisas que aconteciam envolvendo esse rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então, esses 3 ciclos são os principais ciclos das novelas de cavalaria. Para quem não se lembra quem foi Alexandre o Grande, para quem não se lembra quem foi Carlos Magno, para quem não se lembra quem foi Rei Arthur, nós temos aqui primeiro Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi responsável por expandir as fronteiras de um pequeno reino europeu até a Índia. Então veja que ele sai ali da Europa e ele vai até a Índia, uma coisa pequenininha, né? Obviamente não é. Nasceu em 356 anos antes de Cristo. Quando chegou aos 18 anos, seu pai Felipe II partiu para as campanhas militares e deixou a defesa daquelas terras na mão do filho. O pai morre, Alexandre herda então esse império, que é um império pequenininho. E aí o que ele faz? Ele vai liderar um exército de 14 mil macedônios e 7 mil aliados gregos na invasão da Frígia, que é o que hoje nós conhecemos como Turquia. Então vejam, 14 mil pessoas, mais 7 mil aliados estavam junto com Alexandre o Grande. Era uma mega tropa. E esse império, então, ele vai se estender até o Egito. E, por fim, ele vai conquistar o Egito, né? E ele vai voltar à região do Oriente Médio. E lá ele vai partir para as vitórias na Mesopotâmia, que é o atual Iraque. E, inclusive, no Irã. Lá ele vai ocupar toda essa região da Babilônia e vai escolher a cidade de Susa como capital desta província, que é onde ele vai governar todo esse império. Então veja que nós temos um mega império, por isso Alexandre o Grande. Então vejam que a gente não está falando de qualquer pessoa. Esse romance de cavalaria, ele está falando de um homem que é conhecido como o Grande, porque ele conquistou muita coisa. Temos aí o rei Arthur. E aí a gente já falou um pouco sobre ele, né? Que foi o que conseguiu arrancar a espada Excalibur. Que em algumas histórias vai dizer que essa espada estava presa porque o pai dele, quando foi guerrear, a espada
queriam tomar a espada do pai, então ele joga a espada para cima, essa espada finca nele e ele se torna uma pedra. Em algumas histórias, essa espada vai parar dentro de um lago. Então é a dama do lago que defende a espada. E em outras histórias, existem feitiçarias, né, que eles chamam de artes mágicas, que vão prender essa espada numa pedra. Então, ou seja, são diversas as versões que giram em torno da espada. Ele consegue arrancar essa espada, né, da pedra. Os soldados juravam lealdade a esse senhor, e aí na história que vocês leram, isso fica muito claro, porque os cavaleiros da Távola Redonda, eles só podiam se tornar cavaleiros da Távola Redonda se eles jurassem lealdade a esse rei. Quem cria essa imagem do rei Arthur são os poetas, então é por isso que eu disse que a gente não sabe se de fato ele existiu. Tá travando ou tá dando para ir? Agora tá melhor, tá travando. Beleza. E rei Arthur, não só ele, mas como todos os outros cavaleiros, eles eram idealizados como o homem perfeito daquela época. Então ele era um poderoso guerreiro e que durante uma rebelião chefiada pelo traiçoeiro Mordred, seu sobrinho ou filho, né? Mordred aparece como diversos personagens, foi gravemente ferido em uma batalha. O corpo de Arthur foi levado à ilha de Avalon para ser curado e, segundo a lenda, eles ainda estão esperando o rei Arthur voltar para reinar novamente. Mas é lenda. É a lenda do rei Arthur. Rei Arthur, o lendário. Ou seja, nós não sabemos se de fato ele existiu. Em algumas lendas arturianas, a missão do rei e de seus cavaleiros era encontrar o Santo Graal, que é o cálice que a gente já falou. E por fim nós temos aí Carlos Magno, que também foi um grande guerreiro, foi um grande imperador, que ocupou a região central da Europa, que é a França. Por isso, Reino Franco. Destacou-se por conquistas militares pela organização administrativa. Para as conquistas militares, Carlos Magno organizou um exército forte, do qual faziam parte, além de seus soldados, os grandes proprietários de terras, acompanhados de certo número de camponeses. A intenção dele era expandir o militarismo, expandir o império, e conquistou toda a Saxônia, toda a Lombardia, toda a Baviera e uma faixa do território da atual Espanha. Então vejam que essas três pessoas eram as pessoas que dominavam toda a Europa. Por isso nós dizemos que os três ciclos importantes das novelas de cavalaria são esses: o carolíngio, o bretão e o clássico. Eles dominavam toda a Europa. Quais são as características dessas novelas? Uma narrativa extensa e dividida em capítulos, como vocês viram lá no Rei Arthur, marcadas pela tradição oral, temas heróicos e mitológicos, então sempre tem um ser mitológico que aparece aí, relato de acontecimentos históricos, algo aconteceu, no caso do Rei Arthur, o que aconteceu foi o encontro do Santo Graal, foi a retirada da espada Excalibur, foram o casamento dele com a Guinevere, característica místico e simbólico, aventuras fantásticas, esse fantástico é relacionado à fantasia, então, essas aventuras fantasiosas e situações dramáticas, visão teocêntrica, Deus no centro do mundo, os personagens são cavaleiros, heróis e donzelas, a sublimação do amor profundo, ou seja, ele se entrega a esse amor, e o amor cortês e a idealização da mulher. Então existe uma mulher perfeita, no caso do rei Arthur, é a Guinevere. No caso de Tristão, existe Isolda,
Então existem essas mulheres perfeitas. Então toda essa história dessas novelas de cavalaria estão rondadas, estão cercadas por algo relacionado a Deus, por algo relacionado ao místico e por algo relacionado ao amor e aos grandes feitos desses cavaleiros. Tudo bem? Sim. Então, aí a imagem, né, de um cavaleiro com a sua dama, uma mulher perfeita. Continuando nas características das novelas. Então, geralmente, essas novelas de cavalaria não apresentam uma autoria. Não as antigas, tá? Essa que vocês leram, por exemplo, não vou lembrar o nome do autor agora, mas já é uma nova versão, é algo já escrito na modernidade, mas as antigas nós não temos. Então, quando eu digo a história de Rei Arthur, e eu digo que a história de Rei Arthur são várias histórias do rei, é porque são várias coisas que foram contadas, e aí alguém teve acesso a essas várias coisas e reuniu essas várias coisas, formando assim uma única história. Elas circulavam pela Europa como verdadeira propaganda das cruzadas, para estimular a fé cristã e angariar o apoio das populações ao movimento. Então, ou seja, elas tinham um objetivo. O objetivo delas era o de conquistar as pessoas através da fé. Isso vai influenciar a população, obviamente, porque os homens eles vão começar a se espelhar nesses grandes guerreiros. As mulheres elas vão começar também a se espelhar nessas mulheres que eram idealizadas, como elas deveriam se comportar. Então vejam que o trovadorismo tá ali juntinho. Então tudo faz muito sentido. Essa mulher que é perfeita, idealizada por esse homem é um cavaleiro que não consegue acessar essa mulher. A outra, em compensação, é uma mulher do campo que não consegue acessar esse homem porque esse homem partiu para uma guerra junto com seu rei, com seu imperador. E quais eram os aspectos desse cavaleiro? Então, disse uma historiadora o seguinte: as novelas de cavalaria têm como heróis cavaleiros que correm o mundo em demanda de justiça. Então, eles estão buscando fazer justiça por alguma coisa. O rei Arthur buscava recuperar o Santo Graal. Na batalha que vai ter entre Lancelot e... esqueci o nome do outro cavaleiro. Eles estão defendendo a honra da Guinevere, porque alguém levantou um suposto falso testemunho, ainda que fique claro na história de que os dois tinham um caso. Então, demanda de justiça, mas também de fama. Além disso, o que tem em comum é que todos eles partem do ideal de cavalaria, tal como ele é definido na Idade Média. Assente nos valores da honra, justiça e defesa dos mais fracos, particularmente donas e donzelas. Então, eles estão defendendo os pobres. Esses cavaleiros, que geralmente regidos por um rei, estão em defesa dos pobres. Então, os pobres, né, os mais fracos, os mais humildes, idolatram esses que são mais fortes. E aí, para a gente poder entender como é esse amor cortês, para quem assistiu a live da professora Flávia Amaral, ela apresentou um livro de um escritor que se chama André Capelão, e esse livro se chama Tratado do Amor Cortês. E ele vem explicar como é a criação desse amor nessa idade medieval. A gente imagina que é um amor bonito, e ele funciona, inclusive, alguém comentou lá, como um coach do amor. Esse livro é como se fosse um manual de como definir o amor. E aí, no final, ele começa definindo bem o que é o amor, mas no final, ele coloca as mulheres, inclusive no começo também ele já coloca as mulheres, como pessoas interesseiras
em relação aos homens? Que as mulheres não são capazes de amar os homens tanto quanto eles devem ser amados. Ou seja, ele vai criando todo o enredo e no final ele diz o seguinte: não existe amor. As pessoas devem ficar sozinhas. Essa é a definição do amor. O amor é ficar sozinho. E aí vamos pensar novamente nas cantigas de amor. Esse amor é o amor de um homem por uma mulher que ele não consegue ter. E mesmo que ela corresponda a esse amor, ela não pode estar com ele, porque afinal ele não é da aristocracia. Então o destino dos dois, o destino desses amantes é estarem sozinhos, serem felizes sozinhos e idealizando esse amor. Na história do rei Arthur, quando o falso testemunho é levantado em relação a Guinevere, ela, para quem se lembra da história, eles não têm mais uma relação. Eles têm agora uma relação apenas de proteção. Ele protege ela, mas eles não têm mais uma relação de marido e mulher. Esse amor se acabou. O que restou agora foi um amor único, um amor solitário. Vejam só a definição de amor. Amor é uma paixão natural que nasce da visão da beleza do outro sexo e da lembrança obsedante dessa beleza. Passamos a desejar, acima de tudo, estar nos braços do outro e desejar que nesse contato sejam respeitadas por vontade comum todos os mandamentos do amor. Fácil é ver que o amor é uma paixão. Isto porque angústia nenhuma é maior que a provocada por ele, pois o enamorado, ou seja, aquele que ama, está sempre no temor de que sua paixão não atinja o resultado desejado e de que seus esforços sejam baldados. Ou seja, essa pessoa que ama, ela tem medo de que todo o esforço dela seja em vão, de que a pessoa não consiga corresponder a esse amor. Teme também o falatório da multidão e tudo que, de uma maneira ou de outra, possa prejudicar seu amor. Pois é bem frequente que uma perturbação mínima impeça de levar a bom termo o que se ia consumar. Então, ou seja, qualquer rumor que já exista nessa idealização desse amor é capaz de colocar essa relação futura em voga. Então pode ser que ela não mais aconteça. Se o enamorado é pobre, ele teme que a amada vilipendie sua penúria, ou seja, que ela não possa estar com ele porque ele é pobre. Se é feio, ele teme que ela despreze seu físico ingrato, ou que procure o amor de alguém mais belo. Então ele tem medo de se relacionar com ela e ela trocar ele por alguém mais bonito. Se é rico, ele teme que sua passada parcimônia acabe por reverter em prejuízo. Então ele teme que essa mulher pegue todo o dinheiro dele, que ela consiga dar a ele um prejuízo. E, para dizer a verdade, não há ninguém que possa contar em minúcias os temores do enamorado. Essa espécie de amor é, pois, uma paixão não recíproca, que se pode chamar de amor singular. E vejam como que ele é preconceituoso aí, porque ele traz essa relação do amor, mas ele fala que somente o homem é capaz de amar. Para ele, a mulher, ela não é realmente capaz de amar, ela só é interesseira. Ou ela está interessada no dinheiro, ou ela está interessada na beleza do homem. O que vocês acham disso? Mulheres, opinem. Que desde sempre eles são preconceituosos. Mas realmente existe algumas falas relacionadas a isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar que mulher gosta de dinheiro. Já ouviram isso? Sim. Muito. Bastante, né? E a gente sabe que não é verdade. É E não? André Capelão fala isso porque ele não sabe como é difícil se envolver com um homem. Ele não sabe o quanto o homem é complicado. Se ele Exatamente. soubesse, seria, né? Esse tratado de amor aí seria o inverso.
Tem um pouco a Misericórdia. discordar aqui, tá bom? Como que é? A gente é muito simples, mulheres que são complicadas, falo mesmo. Ninguém tá bom, gosta de Rafael. gostar de homem, não, gente. Se mulher pudesse escolher, não gostava de homem, não. Ô, gente, se gay pudesse escolher, não gostava de homem também, não. Tá vendo? Eu Ô, concordo. porra. Homem é muito difícil, misericórdia. Mas, É a vida, né? Até travou. mas, uma vez correspondido o amor... Oi? Voltou? Conseguem me ouvir? Voltou. Sim. Voltou. Se tornando um amor singular, um amor próprio, né? Ou seja, você acaba amando sozinho, acaba amando a si mesmo. Entretanto, e aí ele vem Gustavo, tentando travou de justificar novo. tudo isso que ele disse, ele vai dizer o seguinte, mas uma... Oi, tá ouvindo? É porque tinha travado. Volta aí pra mim, por favor. Super atrasado também. Volta um pouquinho antes de você ter falado do amor singular. Ah, sim. Então, esse amor, né, ele acaba se tornando um amor singular, um amor único, um amor próprio. Você acaba amando sozinho. E aí, quando ele se refere a você acaba amando sozinho, ele está se referindo ao homem e não à mulher. Porque ele fala que essa mulher não é capaz de amar ele. Entretanto, e aí ele vem tentar justificar isso, tentar amenizar o que ele disse, ele diz o seguinte, mas, uma vez correspondido o amor, as angústias que surgem não são menores. Porque cada um dos dois amantes teme perder, pela ação de um terceiro, aquilo que conquistou com tanto esforço. Situação bem mais penosa para todo homem é ver seus esforços baldados, contrariando-lhe as esperanças. Suportamos bem menos a perda de coisas que acreditávamos obter do que a privação de um ganho que apenas esperávamos. Então, ao mesmo tempo que ele tenta justificar, ele fortalece essa ideia de que não existe amor mútuo, que esse amor é uma coisa de mão única, de uma mão só, que esse amor ele jamais pode ser dado e recebido na mesma proporção, porque ainda que seja descartado em relação a uma terceira pessoa, a uma terceira situação, a uma terceira opção. Então, se as angústias elas são geradas antes na criação desse amor, elas podem parecer supridas na consumação desse amor, mas depois elas se tornam novamente evidentes. Então vejam que esse amor da Idade Média não é um amor tão bonito quanto nós imaginamos. É um amor sofredor. É um amor que, para o André Capelão, não existe. E se a gente novamente pensar nessas cantigas de amor e nas cantigas de amigo, que as duas vão ter o tema ali, o eu lírico que se expressa, a gente consegue perceber isso. São relações que não conseguem se estabelecer definitivamente. Então, aquela história de que viveram felizes para sempre, ela não existe na Idade Média. Não os casais que se amam. Tudo bem? Sim. Sim. Alexandre, você concorda? Acho que Alexandre não está aí. Bom, então a gente termina aí o trovadorismo e entra no humanismo, que aconteceu entre o Eu tô século aqui, viu? XIV. Ah, você está aí? Tô, desculpa. O E celular trava demais. E o que você acha desse amor? Gustavo, amor não existe, não.
Eu acho que não, pode ser, né? Porque por isso que homem trai tanto, eu acho, que é muito amor pra dar. Mulher é mais fiel. Nossa. Então, então você concorda com o André Capelão, Em parte. em parte. Ok, então esse amor é um amor de mão única mesmo. Bom, então vamos para o humanismo. Como o próprio nome já diz, né, essa teoria vai falar sobre o ser humano, o humano em si, o homem em si. Achei um meme, ele tem uns 3 dias, e eu resolvi guardar ele justamente para essa aula, que diz o seguinte: agora eu entendo porque depois da pandemia da peste negra, a Europa saiu da Idade Média e entrou no período chamado de Renascimento, em que passou a valorizar muito as ciências, a cultura e a artes. Também houve separação total do Estado e Igreja, e a noção de que a razão leva ao conhecimento. Vejam só, eu tenho... Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Eu tenho aqui a Idade Média e eu tenho aqui o Renascimento. Entretanto, entre essas duas coisas, eu tenho o humanismo, eu tenho o homem. Então vejam que, né, a Europa saiu daqui, da Idade Média, e veio para cá, mas ela passou pelo que a gente chama de humanismo. Vejam que não é uma situação nada diferente da que nós estamos vivendo nos dias atuais. Para quem não se lembra o que foi a peste negra, eu trouxe aí, foi uma pandemia causada pelo bacilo tal, que se deu na segunda metade do século XIV na Europa. Essa peste integrou a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos 100 Anos e o declínio da cavalaria medieval. Então, ou seja, o humanismo ele já começa a trazer essas novelas de cavalaria para um declínio. E é justamente nesse contexto também que vai surgir, nesse contexto não, um pouquinho depois, né, no início do Renascimento, que vai surgir Dom Quixote. A gente vai ver ele. A peste negra tem sua origem no continente asiático. Então vejam que as coisas elas vão se associando muito ao que nós estamos vivendo hoje. Precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca de 1/3 da população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. A propagação da doença inicialmente deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste se multiplicava. No estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea através de espirros e gotículas. E aí esse meme, né, falando justamente sobre isso. Como que ele entende essa prisão que as pessoas estavam tendo nessa época? Como que ele entende que as pessoas agora então passam a valorizar as coisas depois dessa prisão que elas são obrigadas a viver, depois dessa pandemia total. Lá na época das novelas de cavalaria, esses cavaleiros, eles valorizavam, não que eles não valorizassem a cultura, eles valorizavam sim, mas eles valorizavam mais a educação. Então, expandir o território significava também expandir a educação e, principalmente, expandir a fé. Já aqui, né, no Renascimento, que vai, né, ser depois, durante o humanismo, essas coisas estão sendo revistas. O que será que realmente nós precisamos valorizar? Então, nós precisamos valorizar o humano. Então, é uma corrente filosófica, o humanismo, que teve lugar no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. No âmbito da literatura, fez a transição do trovadorismo para o classicismo. Está diretamente ligado à Renascença, movimento que surgiu em Florença também, no mesmo lugar
no mesmo lugar não, próximo à cidade, próxima à região de Provença, na França, e que se alastrou por toda a Europa. Então vejam que essas coisas que pensam mais em artes estão associadas mais à França. Geralmente França e Itália, tá bom? São os dois países que mais produzem cultura desde a antiguidade. Tudo bem até aqui? Sim. Se eu estiver falando rápido, estiver falando alguma coisa confusa, vocês me interrompem. Bom, então a literatura nessa época do humanismo, ela tinha a mesma função que ela já tinha na época medieval, que era divertir o público do palácio feudal. A diferença é que a imprensa de Gutenberg, ela é criada, então essas coisas, toda essa literatura, todos esses textos que são produzidos, se antigamente, sem a imprensa, eles eram produzidos em pequena escala, agora com o advento da imprensa de Gutenberg, ela é produzida numa alta escala, porque é capaz de se reproduzir muito mais agora, o que faz com que muitas pessoas tenham acesso. Então isso é ótimo para a literatura. Então o nobre e o burguês, eles passam a ter acesso agora a tudo isso. É durante o humanismo que surge a poesia palaciana, e aí palaciana vem de palácio, cujas composições coletivas são apresentadas nas festas e saraus, afastando-se do esquema musical do trovadorismo. Então, no trovadorismo, essas cantigas, elas tinham a intenção de serem cantadas. O homem cantava para a sua amada, a amada cantava para o seu amado. E agora, as poesias palacianas, não que elas não sejam cantadas, elas são agora declamadas. Então, elas têm uma elaboração maior do que as cantigas medievais. E quando eu falo que elas têm uma elaboração maior, significa que elas têm um esquema de rima, que elas têm uma estrutura a ser seguida. Dentre as principais características dessa poesia estão a presença da métrica, o ritmo e a expressividade, o uso de figuras de linguagem, a influência de idealismo e sensualidade, a ausência de instrumentos musicais e a separação entre poesia e música, o que não tinha até então no trovadorismo. Poesia e música era a mesma coisa. Delimitada por ambiguidades, conotação, aliteração e jogo de palavras, a poesia palaciana trazia reflexões da vida cortês. Então, como viviam essas pessoas? Era produzida como forma de lazer e entretenimento. Eram muitas vezes improvisados por entusiastas. A escrita tinha como objetivo agradar a burguesia, possuindo um caráter aristocrático. Então vejam que a poesia palaciana, como as novelas de cavalaria, elas começam a se tornar muito populares, a aristocracia quer se diferenciar e aí então são criadas as poesias palacianas. Por isso ela não se torna tão popular naquela época, tá? Ela é importante só para a literatura. Ela nem é cobrada assim nos vestibulares. Vocês precisam saber que existiu isso durante o humanismo. O humanismo que tanto pensava no homem, tinha uma parte ali que pensava na aristocracia ainda. E a aristocracia, se a gente for reviver, ela está sempre regida pelo clero. Então, um exemplo de poesia palaciana. Meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa, porque se a desejasse, logo a esperaria, e se eu esperasse, sei que a vós a nojaria. 1000 vezes a morte chamo, e meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. Então, ele se declarando novamente para uma mulher, e fala, tá, se a gente for trazer isso para os dias atuais, a gente pode dizer que a poesia palaciana seria algo ligado ao rap, que é feito ali no improviso, na hora, mas ele tem toda uma estrutura a ser seguida. Na poesia palaciana, quem é que está cantando? São as mesmas pessoas que estão declamando, né? São as mesmas pessoas que faziam as canções, as cantigas do trovadorismo, que a gente chama de cancioneiros. Tudo bem? Sim.
Então, voltando ao humanismo, para quem não conhece essa imagem aí, é a escola de Platão, onde representa aí o conhecimento sendo aprofundado, conversado, pesquisado, que é o que nós hoje chamamos de universidade. Então, o humanismo marca a transição do pensamento teocentrista para antropocentrismo, ou seja, ele tira Deus do centro do universo, como nós tínhamos durante a Idade Média, né? Principalmente ali no começo dela. Ele tira, fala, Deus não é o responsável por tudo, por todas as coisas. O responsável por todas as coisas, quem rege tudo, é o homem. O homem é o centro de tudo. Centro das reflexões e formulações filosóficas. Essa corrente filosófica visava a valorização do ser humano, tal como humano, e tudo o que cercava o ser humano era de interesse dessa corrente. O humanismo passa a compreender, então, os conceitos que cercam o antropocentrismo, que passa a ser uma afronta ao teocentrismo. Então, nós já temos uma batalha aqui travada. A igreja vai se travar agora com aqueles que pensavam na valorização do homem. E o que nós vamos ter de importante nessa época? Vocês se lembram? O nome da reforma? Protestante? Isso. Nós vamos ter essa reforma protestante. Então, se durante a Idade das Trevas a igreja tinha seus privilégios e contestações, é com o humanismo que tudo começa a ruir, né, a declinar. E aí eu vou ter a reforma luterana, reivindicando esses direitos do homem de ir e vir, de fazer o que ele quiser, porque ele é responsável pelos atos dele. Inclusive, toda a arte desta época, ela também vai ser modificada. Se antigamente, na Idade Média, nós tínhamos uma arte que se voltava para a valorização da igreja também, agora nós temos no humanismo uma arte que se valoriza, que valoriza o homem. Então, olhando para essas imagens aqui, por exemplo, nós temos, né, esqueci o nome dessa figura, desse homem, dos braços e das pernas, e nós temos a criação, o encontro de Deus e Adão, né? Que é esse toque aí. Então, ele traz o homem para essa arte também. O que nós vamos ter nessa literatura? Nós vamos ter Dante Alighieri e Gil Vicente. Dante Alighieri era espanhol e Gil Vicente era português. Não que na França não tenha tido ninguém do humanismo importante, não que enfim, os outros países europeus não tenham tido ninguém importante. Mas Gil Vicente e Dante Alighieri são os mais importantes dessa literatura. São os que são cobrados nos vestibulares. Em especial, o Gil Vicente, porque ele era de Portugal, então está ligado à literatura portuguesa, que está ligado à literatura que é construída no Brasil. Dante Alighieri, ele cria sua obra grandiosa, chamada Divina Comédia, e Gil Vicente, sua grande obra é O Alto da Barca do Inferno, que é o que vai inspirar o Alto da Compadecida. Gil Vicente foi tão importante que ele foi capaz de ter um movimento artístico chamado de teatro vicentino. Ele escreveu grandes peças teatrais que traziam à tona o que realmente era o homem. Que o homem não era aquele ser narrado nas novelas de cavalaria. O homem era algo frágil. O homem era capaz de pecar. O homem era capaz de rir. Então ele vai ter aí uma vai ter uma sátira, pronto, de toda essa sociedade. Não que ele não vá falar da igreja mais, ele fala da igreja, mas ele mostra o outro lado da moeda. Lá no trovadorismo,
nós tínhamos também as cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio, que eram sátiras, que satirizavam essa nobreza. Aqui agora não vai satirizar a nobreza. Vai falar do riso, vai falar do cômico, vai falar da sátira, mas vai falar de um jeito mostrando o fundo do ser humano. Então, na sua obra principal, que é o Alto da Barca do Inferno, que é a que realmente é cobrada nos vestibulares, o que está sendo desenvolvido? O que está sendo desenvolvido nessa obra? As ideias humanistas começaram a influenciar a literatura portuguesa por volta de 1434. O teatro vicentino desenvolveu-se em um período de grandes mudanças sociais e econômicas em Portugal e na Europa, que é justamente essa transição de tirar o poder das mãos do rei e passar agora dos reis do clero e passar agora para outras pessoas, para os supostos vassalos. As viagens à costa africana, às Índias e à América mudaram o cenário internacional, quebrando os paradigmas da sociedade medieval. Então, ou seja, nós temos uma nova cultura, então nós precisamos falar dessa nova cultura. Essa nova cultura precisa aparecer agora nessa literatura. Gil Vicente olhava para a sociedade, via seus vícios, utilizava os tipos sociais para realizar críticas e não perdoava nenhuma classe. Então, se ele tinha que falar da nobreza, que a nobreza pecava, ele falava que a nobreza pecava. Se ele tinha que falar daquele camponês que estava lá, colhendo sua batatinha feliz, mas que ele pecava, ele falava daquele camponês que estava colhendo a batatinha também. Ele falava de todo mundo. Então, ele não tinha um partido. Ele não defendia o pobre e ele não defendia o rico. Tá? Ele era a favor da escrita, apenas a escrita. Vai utilizar nessa obra os personagens míticos, no caso o anjo e o diabo, e diferentes tipos sociais para tecer uma crítica dos desvios comumente observados na sociedade do século XVI. Então ele vai desde o frade, né, o padre, que pecava, e tinha a ideia de que padre não se pecava, até um sapateiro, o cara mais simples. E aí essas são as personagens que aparecem na obra. O anjo, o diabo e o companheiro do diabo. Então nós temos ali o anjo e o diabo que estão fazendo o julgamento de todas essas pessoas que morrem e chegam supostamente num portal. Nesse portal existem duas barcas, uma barca que vai para o céu e uma barca que vai para o inferno. E aí essas pessoas, a maioria delas, ou todas, aliás, todas vão atrás, quando chegam, eles topam já com a barca do inferno, e eles falam que para o inferno eles não irão. Então eles vão atrás da barca do céu, e nem todos entram na barca do céu. Quem vocês imaginam, para quem nunca leu, que vai entrar na barca do céu? Eu nunca li, mas eu imagino que seja um anjo. Não. Não, o anjo está julgando. O anjo está com uma listinha bem na barca, e o diabo também está com uma listinha lá na barca, com o nome de todo mundo. E ele está acompanhado lá ele tem um companheiro que fica lá junto com ele, recebendo as pessoas. O judeu, Gustavo? Ah, o judeu é uma boa, né? Mas o judeu, ele não entra nem na barca do céu, nem na barca do inferno. Os judeus sempre foram muito julgados. Ele não entra no céu, ele não entra no do inferno, mas ele é puxado como se fosse numa carrocinha pela barca do inferno. Alguém mais? Chuta. Somente 2 personagens vão entrar na barca do céu. Enforcado. Ah, o enforcado também não entra na barca do céu. Porque ele acha que tirando a vida dele, ele vai para o céu. Mas não é isso que Deus quer. Então seria a Florença e a Brisida? A Brisida é uma prostituta. Então ela definitivamente não vai para o céu.
Ah, tá. O primeiro aí, ó, é O verdade. fidalgo, O frade. o frade também não vai para o céu porque ele era um Uai, padre que então não vai ninguém, pecava. velho. O padre O não vai. sapateiro, Então então. não vai ninguém, não. Vai o diabo pro céu, aí. Não, o diabo tá julgando, Caleb. Quem vai para o céu Tem ninguém indo pro é. céu, bicho. Quê? Tem ninguém indo pro céu, já tô aqui ansioso quem é que tá indo pro céu. É Eu praticamente também. isso, porque você fica assistindo e fala, nossa, mas ninguém vai entrar no céu. O fidalgo, ele não entra. O onzeneiro, né, que é o agiota, ele não entra porque ele cobrava juros, horrores de juros das pessoas. Joane, o parvo, também não entra. O frade não entra porque ele era um padre pecador. A Florença vai entrar. A Florença era uma mulher que ela acompanhava o padre, uma espécie de beata. Então, ela entra na barca do céu. Era uma mulher simples, sem maldade, sem malícia. Então, ela entra. A Brísida é uma prostituta, não entra. O judeu não entra nenhuma nem em outra, mas ele é puxado pela barca do inferno, numa carrocinha. O corregedor e o procurador, que eram responsáveis por fazer justiça, eles também não entram, porque eles não faziam justiça. O enforcado, ele tira a própria vida, então ele não vai para o céu, porque não é isso que Deus quer. Deus sabe quando as pessoas devem morrer, e elas não devem entrar. E aí, os 4 cavalheiros, eles vão entrar na barca do céu, porque ainda ele vem trazendo um resquício das novelas de cavalaria, que os cavaleiros eram os homens ideais, os que guerreavam, os que lutavam pelas minorias. Então apenas a Florência e os 4 cavaleiros entram na barca do céu. Tudo bem? Sim. Provavelmente eu mande a peça teatral para vocês lerem. Porque ela é bem curtinha, ela não é grande. Mas se vocês não quiserem, vocês podem assistir a um vídeo. Eu até vi, tem uns alunos de uma escola do ensino médio, eles fizeram uma adaptação do alto e ficou super engraçado. Eu posso mandar o link. O áudio não está muito bom, mas o vídeo ficou bem engraçadinho, deu para entender a ideia da peça, tá bom? E aí nós entramos agora no classicismo. Se o humanismo, aliás, vamos voltar no trovadorismo. Se o trovadorismo, o próprio nome já fala que é trova, que são cantigas, o humanismo já fala que são humanos, eu trago o homem para o centro do universo, o que eu tenho no classicismo? Algo Retorno clássico. ao clássico. Isso, eu tenho o clássico. Então, vou retomar essa ideia de que algo já foi perfeito, eu preciso trazer isso novamente para esse tempo. O que é que já foi perfeito? Algo lá no Império Greco-Romano. Então, a valorização da arte, a valorização da ciência, tudo isso vai voltar no classicismo. Classicismo também é entendido como renascimento, tá bom? Então, do ponto de vista artístico, ele basicamente tinha como objetivo o resgate de elementos da cultura clássica. Como cultura clássica, podem ser definidas as artes inspiradas e provindas da origem greco-romana, ou greco-latina, né? O latim vem de Roma. E o apogeu do classicismo nas artes plásticas, no teatro e na literatura se deu durante o Renascimento. Então, ou seja, ele começa ali como clássico, vai trazendo isso, e isso eu tenho o Renascimento, que é o renascer, o surgir novamente, o trazer à tona tudo aquilo que já foi feito. Utilizar aquilo ali como inspiração. Características do classicismo. A principal característica, então, consiste na imitação de modelos clássicos, uma busca pela perfeição. Portanto, quando a gente fala, nossa, que Deus grego, a gente está falando que ele é perfeito, né? Que aquele cara é perfeito. Daí vem essa terminologia. Então, eles estão buscando essa perfeição agora, nas artes plásticas, principalmente. O equilíbrio. Os gregos, eles tinham uma capacidade de pensar nas coisas
que elas não eram exageradas como foram no Barroco, elas não eram exageradas como foi na Idade Média, elas eram coisas clássicas, realmente leves, bonitas e leves. O famoso menos é mais, pela pureza das formas e o rigor estético. A imitação da antiguidade clássica greco-romana surge de uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que os gregos e romanos dominavam os ideais de beleza. Alguns modelos para o classicismo são Platão, Homero e Virgílio. Então, se a gente novamente pensar Homero, nós temos lá a Odisseia. Virgílio, nós temos Ilíada de Virgílio. Então, são grandes obras. Então, eles precisam trazer isso à tona novamente. E a literatura classicista, também chamada de renascentista, esteve marcada pela perfeição estética, bem como pelo reencontro com a mitologia pagã. Então, esses deuses, eles vão reaparecer no classicismo. Como eu já contei para vocês, ele teve um grande destaque nas artes plásticas, justamente por causa dessa perfeição que supostamente era feita, dessas esculturas que eram moldadas e esculpidas em mármore, um material muito difícil de se usar. Na arquitetura, nós vamos ter as grandes construções apoteóticas, né, que lembravam muito também as construções faraônicas, as grandes construções, as belas construções. E isso tudo vai se espalhar pelo continente europeu. Outras características são humanismo, novamente a valorização do homem, o racionalismo, a razão em detrimento da suposição, né? Eu tenho razão. O hedonismo, que é a busca pela satisfação dos desejos humanos. A personificação, que a gente já viu, que é tornar um objeto inanimado em algo personificado. Nesse caso aí, o amor, o tempo. E as figuras predominantes são o paradoxo, a antítese e a personificação, que eu já vi falar. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Nós não vamos entrar no classicismo francês, no classicismo espanhol, não. Nós vamos entrar no classicismo português, que é o que nos interessa. Então nós vamos ver, a partir da próxima aula, Camões. Já vou mandar os poemas para vocês, junto com esses slides, para vocês lerem algumas coisas de Camões. Tá bom? Ok. Alguém tem Gustavo, algum... Oi? nessa parte que fala do paradoxo, que seria entre o profano e o sagrado, igual tem uma pintura que tem, acho que, a personificação do Cupido, não sei. Isso mesmo. Isso Ah, mesmo. Esse é o grande paradoxo. É entre o ir ou o não ir, entre o bem e o mal. É todo esse paradoxo aí. Do posso e não posso. obrigada. Quero, mas não posso, né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Caleb, tem algum recado? Tem não. Só que você é lindo, te amo. Obrigado por alegrar meu dia. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Se cuidem, lavem as mãos, tomem água, não se cumprimentem. O coronavírus está solto. Obrigada. Então, Falou. beijão. Beijo.